Fala galera, estamos mais uma vez aqui para a gravação da resolução comentada do primeiro dia da segunda fase da Unicamp, onde nós temos aí as questões interdisciplinares, né? Nós temos aí a questão número 9, que ela envolveu a parte de física e também de biologia, né? Nós vamos responder as duas para vocês aqui, mas é claro que o nosso foco aqui fica na questão de física aí, que é do item A, tá bom? Então vamos lá, vamos verificar o que a Unicamp pediu. Muito bem, vamos lá. Ele deu um texto, tá, pessoal? O texto é o seguinte: a convergência de eventos geológicos e climáticos ajudou a moldar os ecossistemas na América do Sul. No período Cretáceo, as florestas eram compostas predominantemente por gimnospermas, em contraste com as florestas com diversificação de angiospermas, que emergiram após a mega perturbação que marcou o fim desse período e o início do Paleógeno. Muito bem. Esta mega perturbação ela foi causada pelo impacto de um grande asteroide, aí que vem a parte física, né? Fato que provocou uma extinção em massa, a qual eliminou muitos dos seres vivos e reconfigurou a biodiversidade do planeta. Um texto adaptado da FAPESP, né, pessoal? E vamos em frente. Vamos ver então a pergunta de física qual é. Bom, cite duas leis da conservação da física que devem ser utilizadas na descrição de uma colisão de um asteroide, na ausência de forças externas, como a superfície da Terra. Indique qual grandeza física tipicamente que se conserva e qual não se conserva nesse tipo de colisão, justificando sua resposta. É interessante essa questão, turma, porque quando nas aulas teóricas a gente levanta esses aspectos de conservação, não conservação, muita gente faz cara feia, né? O cara fala, mas é prova de vestibular, né? Eu preciso logo fazer a conta. E isso mostra que o examinador também quer que você entenda a parte teórica. Então, bastante cuidado aí na hora das aulas, as questões teóricas, viu, gente? Muito foco ligado aí, porque sim, é comum eles perguntarem conceitos da física também, não só cálculo, tá? Apesar de muita gente achar o contrário. Muito bem, então nós queremos aí as duas leis da conservação da física, né, pessoal? Então nós temos aí a lei da conservação da quantidade de movimento, você ouviu falar bastante disso, né? Principalmente exercícios que envolvem colisão, e nesse caso a gente tem uma colisão, um impacto, né? E a conservação de energia mecânica também. Então, se você lembrar aí, né, da parte de conservação lá da física, as duas leis eram claramente essas: a conservação da quantidade de movimento, também chamado principalmente nos Estados Unidos aí de momento linear, eles não usam esse termo quantidade de movimento na high school, e conservação da energia mecânica, né? Bom, agora ele quer saber o seguinte, pessoal: indique qual grandeza física tipicamente se conserva, né? E aquela que não se conserva. Bom, como o sistema ele fala que ele é mecanicamente isolado, porque ele fala aí, né, pessoal, é, lá no texto, né, para você desprezar qualquer tipo de força externa, então ele é isolado, né, ausência de força externa. Então, quem é conservado é a quantidade de movimento, né, turma? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, lembra? Massa, velocidade, como você tem um tiro de canhão, por exemplo, né? Se você pegar a massa do canhão vezes a velocidade de recuo dele, tem que ser igual à massa do projétil que é lançado pelo canhão vezes a velocidade de recuo. Por isso que ele tem uma velocidade enorme, porque é proporcional à massa do canhão, certo? Muito bem. Agora, qual que não se conserva, turma? É a energia mecânica, né? Ela não vai se conservar, porque a colisão sendo inelástica, toda a energia cinética, ela vai ser convertida principalmente em forma do quê, turma? De calor. Tem também outras energias que pode ser também energia sonora, né? Mas é claro que, vamos dizer assim, que a grande parte é em forma de calor, que foi aquela loucura que deve ter com certeza extinguido, coitado dos dinossauros praticamente da face da Terra. Tá bom? Então é isso aí, turma. Então a parte da física é essa: conservação da quantidade de movimento e conservação de energia mecânica. Quem se conserva é a quantidade de movimento. Quem não se conserva é a energia mecânica, porque você vai ter uma parte dela, uma parte não, praticamente toda a energia cinética, né, oriunda da vinda lá da velocidade, que vai se conservar, ela vai se transformar em calor, tá bom? Típico da inelástica. Vamos lá uma olhadinha aqui em biologia, pessoal, só para não deixar a questão sem comentário, mas não é minha praia. Vamos lá. Bom, é claro que eu consultei um colega para poder fazer essa resolução, né?
Cite duas características da fauna que diferenciam os períodos abordados no texto, atribuindo cada uma das características ao seu período correspondente. Eu encontrei várias respostas aí, mas a que eu achei talvez aí a mais compacta, a mais esclarecedora foi essa daqui, tá bom, turma? Então, as duas características são a predominância dos dinossauros no período Cretáceo, então você tem que saber lá, né, disso daí, e da progressiva expansão da diversidade de mamíferos no Paleógeno, né, que é o que ele fala lá no texto. Também poderia ser citado que, após as perturbações, né, que marcou aí o fim do Cretáceo e o início do Paleógeno, né, pessoal, houve também um aumento da diversidade de polinizadores, né, dos polinizadores e de animais que se alimentam de frutos, tá bom? Então é isso aí na parte de biologia, eu espero que você tenha arrasado também aí, tá bom? É isso aí, turma, eu não vou falar muito sobre a parte de biologia, fica aí mais para o colega de biologia, depois se tá algum colega comentando, tá bom? Mas é só para não deixar o item B em branco aí para vocês. Mas o item A ele foi totalmente conceitual, dentro do que a gente estava esperando na física, nenhuma dificuldade, acredito que você tenha levado a questão.